O som primeiro, um estalar seco, depois o farfalhar de cortinas antigas, o tecido rendado que ainda segurava o cheiro de sabão e lembrança. A casa dormia, e talvez, de alguma forma, também esperasse por ela. Clara atravessou o corredor devagar. Os passos leves levantavam pequenas nuvens de poeira dourada, partículas suspensas na luz do fim de tarde. Cada feixe que atravessava as janelas parecia marcar o tempo, um tempo que já não corria do lado de fora. Antes de continuar, se inscreva no canal e ative o sininho, e conte nos comentários de qual cidade você é. Assim que você ajuda histórias como esta, histórias reais, emocionantes, cheias de humanidade, a alcançarem outros corações pelo mundo. Agora sim, respira fundo, porque o que você vai ouvir começa aqui. O relógio da parede, parado em 3h27, continuava teimando em não voltar. Mas Clara também não. Nos últimos anos, aprendeu a viver em modo silencioso, sem sobressaltos, sem urgência. A vida dela era como aquele relógio. Funcionava por costume, não por vontade. No centro da sala, caixas empilhadas. O chão de madeira rangia sob o peso das lembranças. Um retrato da mãe num porta-retratos inclinado. O mesmo sorriso, o mesmo lenço no cabelo. Clara passa o dedo sobre o vidro empoeirado, como quem desenha um contorno que o tempo apagou. É só mais um dia, pensa. Mas não é. Sobre o aparador, entre livros e envelopes, ela encontra algo esquecido. Uma caixa pequena, de madeira escura, amarrada com fita azul. A mesma fita que um dia ela jurou nunca desfazer. A tampa range, e o ar de repente muda de densidade. Como se o tempo, por um segundo, respirasse de novo. Dentro da caixa, o passado. Cartas dobradas, desenhos rabiscados com lápis de cor, botões soltos, um chaveiro em forma de estrela. E, entre tudo, uma folha sozinha. Dobras antigas, bordas amareladas. Na primeira linha, um nome. Lucas. O coração reconhece antes dos olhos. Clara fica imóvel. O som distante de um carro lá fora parece ecoar dentro dela. A memória vem sem pedir licença. Um menino correndo pela rua de terra, a bola quicando, o riso fácil, o vento no cabelo. Até amanhã que nunca aconteceu. Ela segura a carta com as duas mãos, como se pudesse sentir o peso do que não foi dito. Abre devagar. As letras, trêmulas, de uma menina que acreditava no sempre. Lucas, se um dia você lembrar de mim, me encontre onde o vento faz barulho nas folhas. Eu vou estar lá. O ar se dobra entre as palavras. É como se o passado tivesse guardado fôlego, esperando esse momento para se revelar. Clara fecha os olhos. Por um instante, é como se tudo voltasse. O cheiro do rio, o barulho das bicicletas, o som dos sinos da escola. Tudo ao mesmo tempo. Quando abre os olhos, o presente a encara. Silencioso, familiar, distante. Ela se levanta, vai até a janela. O quintal ainda é o mesmo. O muro rachado, a goiabeira torta, o portão que nunca fecha direito. Mas agora há algo diferente ali. Um rumor leve, quase invisível. Clara sussurra o nome dele. Lucas. A palavra vibra no ar. Atravessa os cômodos e se perde na luz. Não como um chamado, mas como um eco. Ela volta para a mesa, tira da gaveta um envelope novo. Coloca a carta dentro sem pensar. Pega a caneta. No campo do destinatário, escreve um endereço antigo, quase apagado pela memória. No remetente, uma só palavra. Sempre. Quando a cola do selo adere ao papel, há um estalo. Sutil, mas o tipo de som que parece marcar um ponto de virada invisível. Clara caminha até o portão. A rua está quieta. O carteiro dobra a esquina. Bicicleta rangendo, o sol pousando nos ombros. Ela entrega o envelope como quem solta o último peso. Não espera a resposta. Mas, no fundo, sabe que acabou de acender algo. Enquanto observa o carteiro se afastar, o relógio da parede volta a funcionar. Um tique só.
depois outro, 3:28. E pela primeira vez em muito tempo, Clara sente que o tempo voltou a andar. Lá fora, o vento balança as folhas da goiabeira. E em algum lugar, talvez não tão longe, alguém também parou o que estava fazendo, como se tivesse escutado o mesmo chamado. A estrada parecia mais longa do que ele lembrava, não por causa da distância, mas pelo que ela carregava. O carro seguia entre campos e pequenas curvas, e o som dos pneus sobre o asfalto quebrava o silêncio como uma respiração cansada. O rádio desligado, as janelas abertas. O vento frio entrando como um convite para o passado. Lucas dirigia com as mãos firmes, mas o olhar disperso. Nos últimos anos colecionou cidades, voos, rostos, mas nenhuma lembrança o esperava em lugar algum. Agora voltava, não por escolha, mas por algo que o destino chamava sem voz. O pai adoecera e a cidade onde cresceu o chamava de volta como um eco distante. Os primeiros sinais da infância reapareciam na paisagem. O letreiro enferrujado do posto, a curva da estrada onde costumava soltar pipa, o campo que agora era um estacionamento. E o coração dele, por mais contido que tentasse ser, reagia. O tempo não apaga, apenas troca o foco da lembrança. Ele estacionou diante da casa do pai. O portão de ferro, o jardim mal cuidado, o mesmo banco de madeira na varanda. A casa parecia menor. Ou talvez ele é que tivesse crescido demais por dentro. Ao empurrar o portão, o rangido soou familiar, quase íntimo. O ar da infância ainda morava ali, misto de terra molhada e café velho. Lucas entrou. O relógio da cozinha marcava 13:27. O mesmo número que, naquele exato instante, também marcava a parede da casa de Clara, a poucas ruas dali. Coincidência. Ou talvez o tempo estivesse só reorganizando seus ponteiros. O pai dormia, o rosto pálido, as mãos frágeis sobre o cobertor. Lucas sentou-se ao lado da cama e observou por longos minutos o homem que, um dia, parecia invencível. Agora respirava com esforço. Cada suspiro um lembrete de que o tempo cobra tudo, até o que esquecemos de viver. Sobre o criado mudo, uma caixa de correspondência. Pequena, de metal escuro, algumas contas, folhetos, um envelope bege sem remetente. Lucas o pegou. Não havia selo moderno, apenas uma caligrafia delicada, inclinada, quase infantil. Ele a reconheceu antes mesmo de tentar lembrar de onde. O nome dele escrito à mão, Lucas. Por um instante, o corpo esqueceu o que era tempo. As mãos suaram, o coração subiu à garganta. Ele tocou o papel como se fosse frágil demais. E era. A caligrafia, aquela curva no L, o ponto flutuante no A. Era impossível não sentir. A memória trouxe o som da voz dela, Clara rindo da própria letra. Ele se viu novamente na escola, olhando o caderno dela, os desenhos com nuvens e casas tortas. O tempo parou ali. Sentou-se na beira da cama, o envelope nas mãos. Não abriu. Não ainda. O medo de descobrir o que o passado tinha a dizer era quase maior do que o desejo. Talvez fosse só uma coincidência, talvez alguém com o mesmo nome. Mas a caligrafia não mente. Abriu o envelope. Dentro, uma folha cuidadosamente dobrada. O papel novo, mas o conteúdo parecia ter atravessado décadas. Lucas, se o destino ainda souber o caminho, talvez ele nos cruze outra vez. Não é um pedido, é só uma lembrança que aprendeu a esperar. A respiração dele mudou. O chão pareceu afastar-se um pouco. Ele passou o polegar sobre o traço da tinta, sentindo o relevo das palavras. Era como tocar o tempo. Ficou ali, sem saber o que fazer, entre o impulso de responder e o medo de reabrir algo que talvez só o passado soubesse lidar. Mas o coração dele reconhecia. Não era a letra que doía, era a ausência que ela trazia junto. Lá fora, o vento soprou forte e a cortina se moveu como se alguém tivesse passado. Lucas levantou-se e foi até a janela.
A cidade era a mesma e outra ao mesmo tempo. O casarão abandonado, a praça com as luzes acesas, o sino da igreja marcando as horas como uma lembrança insistente, e ele ali parado com uma carta na mão e o passado voltando pelo reflexo do vidro. O pai tossiu e a realidade o puxou de volta. Guardou o envelope no bolso da jaqueta, sentindo o papel bater contra o peito. Decidiu sair, precisava respirar. As ruas, tão pequenas agora, pareciam dobrar-se sobre si mesmas. Cada esquina tinha um eco de infância, um cheiro de chuva, um som que ele reconhecia. O vento, o mesmo de antes, e por um segundo ele jurou sentir o perfume de sabão e goiaba, o mesmo que vinha da casa de Clara quando eram crianças. Parou na calçada, olhou o horizonte. A cidade parecia observá-lo de volta. Talvez fosse coincidência, ou talvez o tempo tivesse esperado exatamente por isso, que ele voltasse quando ela decidisse recomeçar. Atravessou a rua, o barulho das folhas secas sob os sapatos. Uma criança passou correndo, chutando uma bola azul, igual àquela que ele perdera no rio, anos atrás. Sorriu, sem entender. O destino é sutil quando quer ser lembrado. Voltou para casa, cansado. O pai dormia de novo. Lucas deixou o envelope sobre a mesa e acendeu o abajur. A luz amarelada iluminou uma fotografia antiga caída entre os livros. Ele e Clara, crianças sob um guarda-chuva quebrado, rindo da chuva. O tempo congelado num instante que não sabia o que viria depois. Ele pegou a foto, passou o dedo sobre o rosto dela e murmurou, sem voz, apenas com os olhos: "Você ainda está aqui." Ficou olhando até o abajur piscar. E quando apagou, o relógio voltou a marcar 3h27. A cidade amanheceu com a luz lavada. Não era brilho, era outra coisa. Uma claridade de quem passou a noite acordado e ainda assim escolheu levantar. Clara saiu cedo. O pátio da escola tinha cheiro de giz novo e chão molhado. As árvores do fundo, já conhecidas, balançavam como se repetissem uma canção que só os antigos entendem. Ela caminhou devagar, chave no bolso, cadernos no peito. Não tinha pressa de entrar nas salas. Precisava antes confirmar que o mundo ainda se mexia onde sempre se mexeu. Pássaros no fio, o portão que range, o mural de avisos torto, o banco sob a amendoeira. Tudo estava no lugar, menos o tempo. No corredor, os passos ecoaram compridos. Ela pensou na carta, pensou no envelope bege e pensou no gesto de enviá-lo como quem devolve uma fotografia ao seu dono. Não esperava retorno, esperava ordem. Há decisões que não pedem aplauso, pedem silêncio para acontecer. Do outro lado da cidade, Lucas abriu as janelas da casa do pai. O ar entrou com força, remexendo papéis, levantando cheiros. A fotografia sobre a mesa o chamava com uma insistência que não precisava de voz. Ele encostou os dedos no vidro. Não pediu lembrança. Ela veio sozinha. Veio com uma rua de terra batida, com um céu baixo de fim de tarde, com aquela chuva miúda que não molha, mas cala. Veio com eles dois correndo, o guarda-chuva quebrado, o riso se desfazendo no vento, e a promessa que nunca teve forma de promessa, mas que se fez presença. Até amanhã era uma casa inteira naquela época. A memória fala quando quer. Às vezes é uma imagem nítida, às vezes é só um som. Para Lucas, naquele dia, foi um som pequeno, o estalo do grampeador da secretaria da escola onde estudou. O mesmo som, a mesma ponta de metal mordendo papel. Ele juraria. Não sabia por quê. Clara colocou o café na sala dos professores e ficou ali por um tempo. Olhou os quadros de turma, os trabalhos pendurados com prendedores coloridos. A letra das crianças era uma dança. A dela, quieta num canto do peito, tentava não chamar atenção. Pensou em como letras crescem, em como algumas mantêm a mesma curva no L, a mesma altura no A,
como se a mão não tivesse desaprendido nada do que sentia, quando tudo era simples. As primeiras vozes no corredor se sobrepuseram, risos de quem chega, histórias que se completam sem esforço. Ela sorriu por dentro. Era um bom dia para ensinar. E ainda assim, havia algo postado à porta de sua atenção, como um recado que ninguém trouxe, mas ficou. A sensação de que o passado tinha cruzado a cidade durante a madrugada e agora observava de longe, encostado no portão. Lucas desceu a rua em direção à praça. Precisava andar. O envelope no bolso, leve como um talismã, pesava como segredo. O pai dormira de novo. Na cabeça, uma lista de tarefas: farmácia, mercearia, hospital. Ele queria riscar as linhas, entregar-se à utilidade do dia, mas a lembrança não largava o passo, teimosa como pedra no sapato. Na fonte da praça, ele sentou e deixou o barulho da água bater no peito. Crianças passavam correndo, um cachorro perseguia um pombo com a dignidade tranquila de quem nunca morde. A banca de jornais ainda existia. O jornaleiro novo não o conhecia. Era bom ser anônimo na própria história. Por alguns minutos, a fotografia antiga voltou, não a imagem. A sensação quando foi tirada. O frio na barriga que não era frio. Era outra coisa. A certeza de que alguém ao lado te entende, mesmo quando você não se explicou. E aquela alegria mansa, que não pede barulho para existir. Ele respirou fundo. Poderia procurar o nome dela. Poderia ir até a rua antiga. Poderia. Mas hesitou. Havia um medo estranho. Não o medo do não, e sim do sim. O medo de encontrar o que sempre quis e, com isso, ter que mudar de lugar por dentro. É mais fácil não abrir portas que se reconhece. Na escola, a sineta chamou a manhã para dentro das salas. Clara começou a aula como quem acende um abajur. Primeiro, uma história. Depois, uma pergunta. Por fim, um desafio. As crianças respondiam com a pressa própria de quem ainda não aprendeu a esconder entusiasmo. Ela anotava, imaginava, guiava. E no intervalo de uma correção, a memória dela também resolveu contar algo, não em voz alta, mas do jeito que a lembrança escolhe quando quer ser discreta. Um pedaço de papel guardado num estojo antigo, o desenho de um rio, duas figuras sob um guarda-chuva torto, como se a mão pequena já soubesse que a vida não é exatamente simétrica. O dia seguiu assim, simples por fora, profundo por dentro. Clara almoçou pouco, voltou para a sala mais cedo, arrumou o mural sem motivo, trocou a ordem dos livros só para ouvir o som das capas se tocando. Cada gesto era um modo de lembrar sem ter que dizer, eu lembro. Ela pegou um caderno e escreveu 3 linhas soltas. Não eram para ninguém, eram para o tempo. Lucas voltou para casa no meio da tarde. Encontrou o pai desperto, o olhar perdido e doce, como quem procura um nome antigo no rosto do filho. Ficou junto, em silêncio. Trocaram copos d'água, ajeitaram travesseiros, mediram febre. Havia ternura escondida naquele ritual. E cansaço. Ele pensou no que a vida pede quando pede muito. Às vezes, pede que a gente fique. Outras, pede que a gente vá. E, em alguns raros momentos, pede as duas coisas. A carta saiu do bolso. Ele a colocou sobre a mesa outra vez. Não leu de novo. Olhou. Só isso. O olhar tem um modo de tocar que a mão não alcança. Ao cair da tarde, o céu da cidade ganhou aquela cor impossível de definir, entre pêssego e descanso. Clara voltou para casa por um caminho um pouco mais longo. Passou pelo portão da antiga biblioteca, pelo campo de terra, pela rua onde as casas tinham varandas com cadeiras vazias. Em cada varanda, um passado encostado. Em cada casa, um cheiro de gente que esperou alguém e talvez ainda espere. Quando chegou, encostou a cabeça na porta antes de girar a chave. Fez isso sem pensar.
como quem pede licença aos dias de antes de entrar no dia de hoje. A caixa de madeira ainda estava aberta sobre a mesa. As bordas gastas pareciam ter ficado mais claras. O ar da sala tinha outro desenho. Ela aproximou-se, passou os dedos pelos papéis, como quem cumprimenta velhos amigos. Achou um bilhete com data antiga. Feira de Ciências, levar maquete. Lembrou da maquete que nunca ficou pronta. E do jeito como Lucas improvisou um rio com papel celofane e um ventilador pequeno. Água não era água, mas parecia. Foi bonito de ver, e foi ali que a voz das memórias falou mais alto, não com palavras inteiras, com pequenos relâmpagos de sentido. A generosidade dele, a maneira de resolver o que faltava com o que havia. O cuidado de não rir quando deu errado, o cuidado de rir quando deu certo. Lucas, no mesmo horário, olhou o retrato de novo e entendeu outra coisa. Não era saudade apenas, era reconhecimento. A vida, depois de muita volta, se reconhece. Ele puxou o celular, digitou Clara e o nome da escola antiga. Parou antes de enviar, apagou. Digitou outra vez, agora com o bairro. Parou de novo. Guardou o telefone. Levantou-se, foi até a janela. O reflexo devolveu um homem cansado e atento, com um envelope no bolso e um passado que não quer mais ser só passado. Ele sorriu pequeno. A decisão não veio, mas o caminho sim. Clara acendeu uma luz baixa no corredor. A casa ganhou contornos de abrigo. Na cozinha, ferveu água. Preparou chá. As coisas simples arrumam lugares que a gente não sabe arrumar com palavras. Na mesa, uma folha em branco. Ela não ia escrever carta nenhuma, mas sentou assim mesmo. O corpo às vezes sabe antes. A caneta tocou o papel e, sem anunciar, começou a desenhar o trajeto da rua de infância, a curva da esquina, o poste que insistia em piscar, o banco da praça, o portão da escola. Ao final do risco, 2 pontos. Não eram pessoas, eram presenças. Na parede, o relógio avançou 1 minuto como quem dá um passo num chão antigo. Do lado de fora, o vento mexeu as folhas de um modo diferente, como quando alguém passa e a árvore decide participar. Na cidade pequena, há encontros que começam antes de acontecer. Um olhar que procura sem admitir. Uma avenida que se escolhe sem razão. Um horário que coincide sem que ninguém combine. Lucas vestiu a jaqueta, colocou o envelope no bolso da camisa, perto do peito. Saiu sem barulho. As ruas sabiam o caminho. O hospital ficava 2 quadras acima, mas ele desceu. Quis passar pela linha do trem. No trilho, o metal refletia o resto do dia. Ele encostou a mão numa placa enferrujada e lembrou do apelido que deram a ele no colégio: o fotógrafo do trem. Não porque tinha câmera, mas porque sempre parava ali, perto da estação, tentando capturar com os olhos o momento exato em que o mundo passava e ficava ao mesmo tempo. Clara, por acaso, decidiu arrumar a estante do corredor. Por acaso, achou uma câmera descartável que nunca revelou. Por acaso, pensou que talvez ainda funcionasse. Não há tantos acasos assim quando o destino quer ser entendido. O céu agora escurecia por igual. A cidade respirava junto. Lucas atravessou a praça. Clara fechou a janela. Ele, com passos que não anunciavam pressa. Ela, com gestos que não entregavam expectativa. A lembrança, no entanto, seguia falando. Para ele, que existia alguém que sempre foi casa. Para ela, que existia alguém que sempre foi horizonte. E então, um quase encontro. Lucas parou diante de um cartaz afixado no portão da antiga escola. Um mural com bilhetes de ex-alunos, recados, convites para uma exposição de fotografias do bairro. O papel balançava leve. Ele leu nomes que não reconheceu. Leu memórias que não viveu. E os olhos, como quem obedecesse um gesto antigo, procuraram por algo específico sem saber o quê. Clara, nesse mesmo instante, apagou a luz da sala e ficou olhando a rua pela fresta da cortina.
Nada de extraordinário aconteceu. Um carro passou. Alguém passeou com um cachorro. A noite começou, e ainda assim havia uma nítida sensação de proximidade, como quando a onda vem antes da água. A voz das memórias decidiu sussurrar a mesma frase aos dois, de modos diferentes. Não corram. Ele não correu, ela não correu. O destino, que gosta de trabalhar com precisão, ainda precisava alinhar 2 passos, 2 esquinas e um gesto. A manhã chegou devagar, costurada por uma claridade mansa, dessas que não machucam os olhos, mas acordam o coração. Clara abriu as janelas e deixou o ar entrar. O vento trouxe o cheiro do mato molhado e o som das folhas varrendo o chão. Por um instante, teve a sensação de que algo a observava. Não de fora, mas de dentro. Sobre a mesa, a caixa de madeira ainda esperava. Os papéis ligeiramente deslocados, como se o tempo tivesse mexido neles durante a noite. Ela aproximou-se, passou os dedos pelas cartas antigas e parou na última folha escrita. Não era a que havia enviado. Era uma nova, o rascunho da noite anterior, onde traçara o mapa da rua de infância. As linhas do desenho pareciam vivas. A esquina, o poste, a praça. E no final, os 2 pontos que representavam presença. Por um segundo, sentiu vontade de transformar aquilo em carta, de contar a infância que ainda se lembrava. Mas hesitou. O mundo real não costuma entender esse tipo de correspondência. Mesmo assim, pegou o papel. Dobrando-o em 4, colocou-o dentro de um envelope novo. Não escreveu endereço, não assinou, apenas passou a mão sobre o selo como quem sela o destino com um gesto distraído. Saiu de casa antes das 8, o envelope na bolsa. O dia estava limpo, e o caminho até a escola parecia outro, os mesmos passos, mas uma intenção diferente. O coração batia com aquela inquietude que não é medo nem pressa. É só o corpo lembrando que a alma está acordada. Na portaria da escola, o mural dos ex-alunos chamava a atenção por sua simplicidade. Papéis amarelados, recados datados, fotografias emolduradas em fita adesiva colorida. Clara olhou ao redor. O corredor ainda vazio. A inspetora arrumava uma pilha de cartazes na outra ponta. Sem planejar, tirou o envelope da bolsa. O toque do papel contra os dedos fez o tempo ceder um pouco. Ela respirou fundo e prendeu o envelope no mural, entre 2 fotos antigas. Não escreveu título, não explicou. Apenas o deixou ali, pendurado por um alfinete azul. Se o destino for gentil, talvez a gente se encontre outra vez. Foi só isso. Mas às vezes, só isso é o bastante para que o universo se reorganize. Virou-se e caminhou até a sala, sem olhar para trás. O som do alfinete perfurando o papel ficou no ar como um ponto final em voz baixa. Na mesma manhã, em outra parte da cidade, Lucas ajeitava a câmera nova na bolsa. Desde que voltara, tentava registrar a cidade sob outra perspectiva, talvez para descobrir o que mudara, ou o que ainda era dele. O jornal local organizava uma exposição sobre memórias urbanas e ele fora convidado para fotografar os espaços antigos. O coreto, o campo de futebol, a estação de trem. Aceitou sem pensar. Talvez porque sabia que olhar o passado por trás da lente do presente é uma forma de perdão. O dia avançou com o som metálico do obturador. Ruas estreitas, janelas com cortinas que lembravam o tempo, crianças brincando na calçada, o barulho do sino da igreja. A cada clique, Lucas sentia algo se rearrumar dentro dele. Não era felicidade, era lucidez. Aquela lucidez que chega quando o passado finalmente aceita ser lembrado. À tarde, o roteiro das fotos o levou até a escola antiga. A fachada estava mais clara, mas o portão era o mesmo ferro enferrujado, o mesmo rangido que o acompanhava desde os 10 anos. Ele sorriu. O fotógrafo que registra memórias acabava de encontrar a própria. Entrou devagar, respeitando o eco dos passos.
A diretora o reconheceu pelo sobrenome do pai, um dos antigos professores, e o autorizou a fotografar o pátio, o corredor, as salas vazias. Lucas caminhou com a calma de quem atravessa um sonho. Os risos distantes das crianças, o cheiro do giz, o som da bola quicando no fundo. Tudo era o mesmo e outro ao mesmo tempo. O mural dos ex-alunos estava logo à direita. Colorido, caótico, vivo. Ele apontou a câmera. Mas antes de apertar o botão, algo chamou sua atenção. Um envelope, simples, bege, preso por um alfinete azul, sem remetente, sem data. A caligrafia conhecida. O coração dele reagiu antes da mente. O enquadramento se perdeu. A lente baixou. E o tempo, como um animal adormecido, voltou a se mover. Lucas aproximou-se. Leu devagar. Se o destino for gentil, talvez a gente se encontre outra vez. O mundo ficou quieto. O som do recreio, o vento, o barulho distante da rua, tudo parou por um instante que ninguém mais percebeu. Ele segurou o envelope sem tirá-lo do mural, com o mesmo cuidado de quem toca uma memória viva. A letra era a mesma. Aquela curva no S, a leve inclinação no T, o ponto hesitante no fim. Não havia dúvida. Clara. O nome se formou sem som, apenas com a respiração. Um arrepio atravessou-lhe os ombros. Ele se viu de novo menino, segurando um guarda-chuva quebrado sob a chuva fina. E o riso dela, leve, impossível de esquecer. Lucas fechou os olhos. Por dentro tudo voltava. O cheiro do giz, o barulho da bola, o barulho da despedida que não teve. Abriu os olhos e no reflexo do vidro do mural viu a própria expressão. Uma mistura de incredulidade e ternura. O tipo de emoção que a gente sente quando o destino resolve provar que ainda sabe o caminho. Ficou ali por longos minutos, sem se mover. Não tirou o envelope, não o leu por dentro. Talvez porque entendeu que algumas mensagens não precisam ser abertas. Basta reconhecê-las. Deu um passo atrás, levantou a câmera e tirou uma foto. O clique ecoou pelo corredor vazio. Um som pequeno, mas definitivo. Mais tarde, sentado no banco da praça em frente à escola, olhou a imagem no visor. O mural, as fotos, e bem no centro, o envelope bege preso por um alfinete azul. Era só papel, e ainda assim parecia pulsar. Guardou a câmera, encostou as costas no banco e deixou o sol tocar-lhe o rosto. O vento trouxe um cheiro que não vinha dali. Mistura de sabão, giz e lembrança. Sorriu sem perceber. Às vezes o universo fala em voz baixa. A gente só precisa escutar sem pressa. E ali, naquele instante, ele soube. Não era coincidência, era reencontro. Ainda invisível, mas inevitável. A cidade acordou com o rumor de feira, bancas de frutas, vozes sobrepostas, sacolas que estalam, e aquele cheiro de manhã que mistura pão quente com estrada. Clara atravessou a rua com livros presos ao peito, gesto antigo de quem se protege com o que ama. Não tinha pressa, mas o corpo avançava com a discrição de quem presentia algo. O envelope do mural, aquele, permanecia sem dono, e só isso já parecia uma vela acesa num canto de igreja. Lucas saiu cedo também. Quis caminhar antes das obrigações do dia. Carregava a câmera como quem carrega água, ferramenta e consolo. A luz batia oblíqua nos telhados, desenhando geometrias de infância que ele reconhecia sem precisar nomear. O pai dormira melhor. A febre cedera. Dentro dele, um espaço se abriu, e a cidade entrou por esse espaço como vento por janela. Foi sendo assim, um coreto, um cachorro, uma senhora regando samambaias no beiral. Coisas que não pedem manchete, mas seguram o mundo onde ele precisa ser segurado. No visor, uma sucessão de quase silêncios. Pano no varal, sombra de bicicleta, a folha que cai antes de tocar o chão. O coração presente, a razão quieta para não atrapalhar. Do outro lado da praça,
Clara deixou a escola por uns minutos para comprar giz. Preferia o branco, simples, o que suja a ponta dos dedos e denuncia quem ensina. Passou pela banca de verduras, experimentou com os olhos o peso dos tomates, comprou 3 pães. Sorriu para alguém que não conhecia. Esse é um idioma antigo da cidade pequena. Guardou o troco sem contar, gesto de confiança, quase oração. O café da esquina abriu as portas às 9h10. O sino da moldura bateu uma vez só, tímido, e o aroma que escapou para a calçada tinha gosto de lembrança. Clara pensou em entrar, mas decidiu voltar à escola. As crianças chegariam em 15 minutos. Prometeu a si mesma: na saída, eu passo. Às vezes, promessas simples movem montanhas que a gente nem vê. Lucas, 3 esquinas adiante, mirou o reflexo das xícaras no vidro da cafeteria. Não queria café. Queria a imagem que o vapor faz quando encontra a luz certa. Um pequeno milagre de física e afeto. Enquadrou. Respirou. Por um instante, a porta se abriu atrás dele e um tecido de vestido roçou seu casaco. Ele virou meio centímetro para a direita, apenas o suficiente para deixar passar. Não viu o rosto. Viu uma sombra leve atravessar o chão. Desenho de asa. E apertou o botão sem pensar. O clique guardou aquele rastro como quem guarda um segredo. Clara passou por ele 2 passos depois. Não o reconheceu. Não teria como. A cidade tem esse talento. Aproxima até encostar e ainda assim mantém invisível o que precisa amadurecer mais um pouco. Ela seguiu, a mochila batendo no corpo num ritmo de metronômico conforto. Lucas, ainda ao reflexo, reviu a foto. Viu uma borda de tecido, um traço de luz, um indício de presença, e não entendeu por que aquilo mexeu tanto. A manhã correu com a exatidão dos relógios que aprenderam a perdoar minutos. Na escola, Clara contou histórias de rios que mudam de curso sem escândalo. Só mudam. Falou de árvores que por dentro crescem em silêncio, sem pedir licença ao barulho. As crianças escutaram como quem bebe. Ao final, uma ex-aluna entrou tímida na sala, agora ajudante da biblioteca, e trouxe um recado. A exposição de fotografias do bairro aconteceria no sábado. O jornal convidava professores e alunos a visitarem. Tem um fotógrafo novo. Chamam ele de o fotógrafo do trem. A palavra trem bateu e voltou como lata cheia de vento. Clara guardou o som. Não disse nada. Às vezes um nome é um fósforo, aceso antes de tocar a superfície. Fotógrafo do trem era um apelido que se criou sozinho, como erva que nasce em fresta de muro. Lucas o ouvira ainda menino, quando sem câmera já mirava a saída das composições, como quem busca o instante onde tudo vai e fica ao mesmo tempo. Agora adulto, o apelido retornava e colocava a cadeira ao lado do seu nome, como visita antiga que conhece o caminho da cozinha. Ele estava naquele exato fim de manhã na plataforma, anotando a luz nos trilhos, procurando a pausa entre o último vagão e o primeiro silêncio que vem depois. Não esperava nada além de imagem, e, no entanto, esperava. Clara, à tarde, foi à sala da bibliotecária deixar o convite da exposição. No balcão, uma revista aberta. Na página, uma fotografia sem crédito aparente. Um mural de ex-alunos com um envelope bege preso por alfinete azul. O coração dela se inclinou para a frente antes do corpo. Reconheceu a imagem como quem reconhece o próprio pulso. Ninguém ali sabia que aquela fotografia tinha sido tirada horas antes. Ninguém ali imaginava que do outro lado da rua, o autor daquele quadro respirava com o mesmo compasso que começava a guiar o dia dela. No pátio, o vento levantou uma corrente leve de poeira e folhas. Clara fechou os olhos um instante, não para fugir, mas para escutar. Às vezes, escutar é andar com outros sentidos. Quando abriu, uma aluna, a mesma, apontava o celular entusiasmada para um perfil de rede social do jornal local. Olha, professora,
É o fotógrafo do trem. Ele postou agora. Clara aproximou-se, viu a foto do mural, viu o envelope, viu a legenda curta. Coisas que insistem. Não havia assinatura de nome civil, mas havia algo anterior a qualquer assinatura. A sensação de quem olha do lugar certo. Se o destino tem caligrafia, ela se assemelha a isso. Mensagens que chegam pelo canal mais improvável, no tempo justo, sem obrigar. Clara guardou a imagem numa pasta invisível do peito. Como resposta, sem saber para quem, endireitou a moldura torta do corredor. Pequenos gestos são cartas anônimas ao universo. No fim do expediente, ela finalmente entrou no café da estação. O sino tocou 2 vezes e o mundo mudou de velocidade, um pouco mais lento, um pouco mais fundo. O balcão tinha um arranhão antigo, a vitrine refletia um pôr do sol que ainda não começara. Ela pediu pouco. Gosta de pedir pouco para caber inteira nos lugares. Sentou perto da janela, passou os dedos no copo ainda frio, viu o trilho lá fora como quem vê uma linha da mão. 5 minutos depois, Lucas empurrou a mesma porta. O sino repetiu o gesto. O barista cumprimentou com o aceno econômico dos que já viram muitos retornos. Lucas pediu sem olhar a carta de opções. Já sabia o que queria. O fotógrafo gosta de rituais. Ajudam a dizer ao mundo que ele está disponível para vê-lo. Ficou em pé por alguns segundos, procurando uma mesa com luz boa. Havia uma, ao lado da janela, ocupada. Ele recuou meio passo, escolheu outra, 2 lugares atrás. Da cadeira onde sentou, via o reflexo do trilho no copo de alguém. Não sabia de quem. A lente do olhar se ajustou sozinha. Viu, de relance, um fio de cabelo preso num grampo, um canto de caderno com orelha, a caligrafia de alguém anotando um horário. Nada além. Tudo além. Clara levantou os olhos e, pelo vidro, acompanhou um trem de carga cortando a tarde. O barulho veio grande e foi se afastando, até virar vibração no corrimão. Gosto de ferro na língua de memória. Na sombra do movimento, uma figura masculina surgiu por um segundo no reflexo da vitrine. Apenas contorno, nenhuma nitidez. O coração dela, distraído, tropeçou de leve. Quando se virou, a imagem já tinha se reorganizado em outras presenças. 2 rapazes conversando, uma senhora com laranja na sacola, um homem no balcão. Nada que denunciasse destino. Nada que o desmentisse. Lucas, de onde estava, levantou a câmera. Não para fotografar gente. Nunca forçou retratos sem consentimento, mas para capturar a dança da luz no vidro. No retângulo do visor, uma mão feminina encostou o copo e deixou uma marca. O vapor desenhou por um instante 2 círculos que se tocavam. Ele não entendeu por que guardou aquilo. Guardou. Às vezes a alma arquiva antes da cabeça. O trem partiu e levou com ele parte do ruído. O silêncio voltou sem pedir licença. Clara sorveu o último gole. Pagou. Saiu. O sino tocou uma vez, breve. No exato instante em que a porta se fechava atrás dela, Lucas levantou-se para pedir água. Cruzaram a distância de 3 azulejos, a mesma medida de um quase, sem que os rostos se pertencessem. O vento, cúmplice antigo, pegou um fio do cabelo dela e o soprou na direção dele. O fio passou, leve, e pousou no chão entre os 2. Lucas notou um movimento, olhou para baixo e o instante se perdeu com elegância. Na calçada, Clara ouviu alguém comentar, sem direção definida. O fotógrafo do trem esteve na estação ontem à tarde. Dizem que ele enxerga o que ninguém vê. O comentário veio como notícia de jornal de bairro, sem urgência, mas com peso. Ela sorriu para o chão, não por concordar, por reconhecer a beleza de uma profissão que olha. O dia seguinte trouxe cores mais densas. A exposição se aproximava. A escola se organizava para uma visita. Clara revisou autorizações, preparou um roteiro, combinou pontos de encontro, guardou na bolsa um pedaço de barbante azul.
Ideia simples para juntar bilhetes de alunos. Não sabia que, a poucos metros dali, alguém escolhia exatamente a mesma cor para segurar fotografias numa parede improvisada do ateliê temporário. Lucas passou a tarde editando as imagens. Em cada foto, uma teimosia de permanência. A janela descascada, o trilho de metal, o envelope no mural. Ele pausava em algumas com mais tempo do que gostaria de admitir. Nessas, quase via um desenho de vida se reorganizando, como água que encontra seu leito depois de anos de seca. Em determinado momento, a corrente de ar virou uma folha. Uma carta antiga de outra caixa escapou do caderno e escorregou pelo chão. Ele a apanhou. Era a letra de Clara, de quando eram dois pequenos aprendendo a dizer sempre com palavras pequenas. Se chover, a gente corre sob o guarda-chuva torto. Riu por dentro. Havia aprendizados que não envelhecem. No fim da tarde, a cidade pareceu combinar um encontro que não seria encontro. Ainda. Clara saiu da escola com um cartaz enrolado sob o braço. Lucas passou pela frente, câmera ao ombro, decidido a fotografar o pátio ao cair da luz. Um grupo de alunos agitou o ar com riso. A poeira subiu como purpurina discreta de festa clandestina. E por um instante, as duas metades de um tempo se colocaram frente a frente, separadas por 5 passos, um portão e a exata quantidade de coragem que a vida estava cultivando. Clara parou para amarrar o cadarço. Lucas ajustou o foco. Quando ambos ergueram o rosto, um ônibus estacionou entre eles, obediência perfeita ao cronograma do destino. Do outro lado, Clara percebeu o movimento, mas viu apenas o espelho lateral do ônibus devolvendo o céu. Do lado de cá, Lucas percebeu a dobra de um casaco azul desaparecer pela esquina. Apertou os olhos como quem tenta lembrar vendo. Não era para ser agora. Não ainda. À noite, Clara preparou cadernos, separou fotografias antigas para uma atividade sobre lugares que permanecem. Escolheu como título uma frase que lhe veio pronta. Coisas que insistem. Entre as imagens, a de um guarda-chuva torto. Recorte de revista, não o de verdade. Colou com fita transparente. A fita fez uma bolha no meio, e a bolha, de tão exata, lembrava uma gota. Lucas, 2 ruas acima, testou impressões para a exposição. Entre elas, escolheu para a entrada uma sequência de 3 imagens. Trilho, mural com envelope, janela com cortina rendada. Deu um nome aos 3 sem pensar. Coisas que insistem. Só percebeu a coincidência depois. Não quis mudar. Certas coincidências são convites. Negar seria grosseria com o tempo. No sábado, a escola entrou na sala de exposição com a reverência de quem pisa em igreja. Clara ficou por último, organizando a fila, levantando as mãos para explicar o combinado, ajeitando gola de casaco. Quando cruzou a porta, a primeira imagem que viu foi o trilho. A segunda, o envelope preso por alfinete azul. A terceira, a cortina rendada. O corpo reconheceu antes do nome. Não precisou procurar assinatura. Antes do texto curatorial, um bilhete escrito à mão. Caligrafia de adulto que não esqueceu a inclinação da infância. Se algo insistir em você, escute. Escutou. O salão estava cheio. Passos, murmúrios, a alegria contida de quem se encontra com algo que não sabia que procurava. Lucas, em um canto, conversava com o curador. Mostrava a dificuldade de fotografar o barulho da cidade sem fotografar pessoas. A ética, o cuidado. Clara aproximou-se de uma foto ao fundo, uma janela que parecia a dela, tão parecida que dava vontade de acender a luz. Do outro lado, a voz do curador disse: "E esse aqui é o fotógrafo do trem. O nome civil veio depois, feito apresentação oficial. Chegou amortecido pela distância, mas chegou." Clara parou a meio passo. A palavra atravessou o ar, pousou no ombro dela, ficou. Lucas, no mesmo instante, percebeu um movimento à esquerda.
um lenço azul, um modo de segurar cadernos. O corpo se adiantou meio passo, reflexo de quem reconhece o contorno de uma história. O curador o puxou para apresentar outra pessoa. Ele ficou. O destino, com sua régua invisível, pediu mais 1 centímetro de paciência. Clara leu as legendas com a atenção de quem lê cartas anônimas que falam de si. Coisas que insistem. Sorriu de lado, surpresa de correspondência. Uma aluna correu até ela. Professora, o senhor que fez as fotos é aquele moço de jaqueta, o que estava na estação outro dia. A frase veio como quem anuncia chuva. Clara respirou e, numa decisão simples e firme, olhou na direção apontada. Havia gente no caminho, ombros, palavras, cortes de luz. Não viu o rosto, ainda não. Viu a postura, viu a delicadeza com que ele apoiava a mão na borda da mesa para não invadir o espaço das fotos. Viu uma gentileza antiga no gesto. E algo dentro dela, algo que não tem nome que caiba, assentiu. Lucas, enfim, sentiu que precisava mudar de lugar. Sem motivo claro, pediu licença, deu 2 passos para o corredor lateral, aquele de onde se via a saída e, ao mesmo tempo, a parede das primeiras imagens. Quando parou, o mundo alinhou uma linha reta entre o seu olhar e a vitrine do hall, exatamente por onde Clara passava. Eles não se viram. O reflexo da vitrine é um lago, devolve o que quer, quando quer. Devolveu a sombra dos dois, um ao lado do outro, por 2 segundos inteiros. A sombra de Clara com livros. A sombra de Lucas com câmera. A sombra dos dois com o mesmo equador no peito. E a sombra, só ela, soube. Clara saiu para o pátio. O vento mexeu no cartaz da exposição, fazendo o barbante azul vibrar como corda de violão. Ela segurou o papel para que não caísse e ficou ali, um pouco mais, como quem dá chance ao tempo de chegar. Dentro do salão, Lucas passou a mão nos cabelos. Respirou, guardou a câmera. Do lado de fora, um trem buzinou à distância. O som atravessou os tijolos, desceu a escada de serviço, entrou pelo ouvido dele e encostou no seu nome. O inteiro. Foi quando o curador falou sem saber o que fazia. A professora Clara ainda está por aqui. Queria te apresentar o projeto dela com os alunos. O coração é um bicho obediente quando a vida fala com clareza. Lucas olhou para a saída. O corredor estava livre. O pátio tinha luz. A tarde estava no ponto. Ele deu um passo. A chuva começou sem anunciar. Não foi tempestade. Foi lembrança. Dessas que chegam em silêncio, com cheiro de chão molhado e som de tecla de piano esquecida. O céu cinza pousou sobre a cidade como um lençol fino. As pessoas apressaram o passo, guarda-chuvas se abriram como flores cansadas, e no meio da pressa, Clara caminhava devagar. O cartaz dobrado sob o braço, o recorte do guarda-chuva perdido em algum degrau. Não sabia que deixara cair, e talvez o destino preferisse assim. A rua da estação estava quase vazia. O relógio do coreto marcava 4h27. O mesmo relógio, agora no café da esquina, batia no mesmo compasso, como se 2 tempos distintos tentassem se reencontrar. Ela entrou. A porta fez um som leve e o sino anunciou sua chegada como quem chama o vento para dentro. O cheiro de café e chuva misturados é o cheiro da memória. Ela sabia disso, porque aquele aroma sempre vinha acompanhado de uma sensação antiga, de que alguém faltava por pouco. Clara escolheu uma mesa junto à janela. Deixou o casaco no encosto, ajeitou o cabelo, observou as gotas escorrendo pelo vidro. A água traçava caminhos improváveis, descendo, parando, voltando, como quem hesita antes de cair. Do lado de fora, o trem de carga se aproximava. Os trilhos vibravam sob a calçada e a caneca na mesa tremia quase imperceptivelmente. Ela olhou para o reflexo da rua no vidro e pensou em como o mundo se repete em camadas, uma para cada saudade. E foi ali, naquele entrelugar de reflexos e sons,
que o destino decidiu abrir a porta outra vez. Lucas entrou com o vento. A jaqueta escura, os ombros molhados, a câmera pendurada no pescoço. Sacudiu a água dos cabelos, olhou em volta. Procurava abrigo, talvez um café, talvez nada. Mas o destino, tão exato em suas distrações, escolheu a mesma hora, o mesmo lugar, o mesmo copo ainda meio cheio sobre a mesma mesa. Ele não a viu primeiro. Viu o reflexo dela, uma silhueta suave no vidro, o contorno de um rosto olhando a chuva. O corpo reagiu antes da mente. Um sobressalto silencioso, uma memória acesa em carne viva. A fotografia dentro dele se revelou inteira, o mesmo perfil, o mesmo gesto de tocar a xícara antes de beber. Clara sentiu o ar mudar. Um frio leve na nuca. O tipo de silêncio que antecede revelações. Virou o rosto para dentro, e o tempo por um instante esqueceu de continuar. Lucas, não o nome dito, mas o nome sentido. O nome que a alma reconhece sem precisar da voz. Os olhos se encontraram, não com susto, com reconhecimento. E no meio daquele café pequeno onde o mundo seguia normal, colheres batendo, vozes ao fundo, chuva no vidro, o universo parou por dentro. Nenhum dos dois soube o que fazer. E talvez não houvesse mesmo nada a fazer. Porque o amor, quando amadurece no tempo, não precisa de entrada. Ele só precisa ser permitido. Lucas deu um passo, as botas molhadas rangendo no piso de madeira. Clara continuou sentada, mas o olhar foi ao encontro. Um gesto breve, quase um convite. Ele se aproximou, tirou a câmera do pescoço, pousou-a na cadeira ao lado. O som do objeto sobre a madeira foi o único ruído do mundo. Clara sorriu. Aquele sorriso tímido de quem reencontra não alguém, mas uma parte de si mesma que ficou esperando. Lucas retribuiu, sem pressa. O ar entre eles ficou denso e leve ao mesmo tempo. Por segundos inteiros, nenhum som externo conseguiu atravessar o espaço entre os dois. A chuva, agora, batia ritmada, como se o mundo tivesse decidido acompanhar o pulso deles. E então Clara, com a delicadeza de quem sabe que o tempo é frágil, falou sem som. Apenas moveu os lábios. Oi. Lucas entendeu. Respondeu com o mesmo gesto. Oi. E foi o suficiente. O trem passou ao fundo. As luzes da estação refletiram nas gotas da janela, criando pequenos brilhos dourados que pareciam piscar. Como se o universo piscasse junto, cúmplice. Clara desviou o olhar por um instante. Não por timidez, mas para conter o choro que ameaçava vir antes da hora. Lucas observou o movimento e entendeu. Ele também segurava o que o tempo não soube explicar. O garçom trouxe 2 xícaras sem que ninguém pedisse. Talvez tenha se confundido. Talvez o destino tenha tomado o pedido por eles. Deixou as canecas fumegantes sobre a mesa e o vapor uniu as 2 imagens, a dela e a dele, no mesmo reflexo. Por um instante, não havia passado nem presente, só o agora, inteiro, suficiente, absoluto. Clara encostou a mão na borda da xícara. Lucas fez o mesmo. Os dedos não se tocaram, mas o calor viajou pelo ar, atravessando a distância. O gesto era simples, quase invisível, mas o invisível sempre foi o idioma do amor. O trem apitou longe, som grave, melancólico, como um coração que se reconhece depois de muito tempo. E a câmera de Lucas, esquecida na cadeira, disparou sozinha. Talvez pelo peso do destino, talvez por acaso. O clique registrou o instante em que os dois olhavam o mesmo ponto fora da janela. O mesmo olhar, a mesma espera, o mesmo silêncio preenchido. A fotografia, aquela que ele nunca planejou, ficaria para sempre como prova de que o tempo, quando quer, para. E parou. Naquele café, naquela tarde chuvosa, entre 2 xícaras e um trem que partia, o tempo enfim ficou quieto o bastante para o amor se ouvir. O tempo, quando quer, sabe ter educação. Ele espera do lado de fora enquanto 2 almas se reconhecem. A chuva continuava,
mansa. O vidro da janela agora desenhava caminhos com as gotas, e entre elas, a cidade parecia se mover devagar, como se cada rua, cada telhado, estivesse ali apenas para assistir ao reencontro. Clara e Lucas ficaram em silêncio. Mas o silêncio deles não era vazio. Era cheio. Cheio de perguntas que já sabiam as respostas. Cheio de lembranças que não precisavam ser contadas. Na mesa, o vapor do café formava pequenas espirais, subindo, se encontrando, se desfazendo. 2 movimentos iguais. 2 respirações que já se conheciam. Lucas foi o primeiro a desviar o olhar, não por timidez, mas por reverência. Às vezes, olhar demais é como tentar segurar o vento. Atrapalha o que é natural. Ele observou o entorno, tentando decifrar o instante. O som das xícaras, o reflexo dourado das lâmpadas sobre o piso molhado, a trilha discreta que saía do rádio, uma canção antiga, dessas que só tocam quando o destino quer dizer algo. Clara percebeu o gesto e, num movimento simples, sorriu. Não o sorriso da menina que esperava, o sorriso da mulher que entendeu. Que o amor não chega quando queremos, chega quando estamos prontos. Havia tanto por dizer, mas nada que precisasse ser dito. As palavras só atrapalham quando a alma já entendeu. Lucas encostou os cotovelos sobre a mesa, cruzou as mãos e respirou fundo. O corpo inteiro dele dizia o que a boca não precisava. Clara olhava para o vapor, mas via o tempo deles. Aquele que ficou preso entre a carta não enviada e o primeiro trem que partiu. Lá fora, o mundo voltava a andar, mas ali dentro era outra lógica. O café, agora quase vazio, guardava aquele instante como se fosse segredo. Um casal rindo no canto, uma garrafa de vidro embaçada, o som da chuva repicando no toldo. E os dois, sentados frente a frente, como se o universo inteiro tivesse se resumido àquela mesa. Eles não perguntaram onde o outro esteve, porque no fundo sabiam que a ausência também é uma forma de caminho. Lucas observou as mãos dela, os mesmos gestos, o modo de girar o anel, de tocar o cabelo quando pensa. O tempo não muda a essência, apenas dá contexto. Ele abriu a boca, quase disse algo, e não disse. Clara percebeu e, num impulso suave, moveu o olhar, oferecendo permissão. O amor, às vezes, só precisa disso, permissão. Lucas então falou, não com a voz, mas com os olhos. E Clara respondeu, também sem som. Era como assistir a uma conversa de almas antigas. As perguntas se formulavam em olhares, as respostas vinham em respirações. O corpo todo deles conversava, mesmo quieto. Ela pensou nas cartas, em todas as que escreveu e nunca enviou, em todas as que o tempo reteve, como quem espera a hora certa de entregar. E agora, ali, cada palavra parecia ter encontrado o seu destino. Às vezes, as cartas voltam sem selo, e é o coração que as entrega. Lucas então tirou do bolso algo pequeno, a fotografia antiga. O guarda-chuva torto, os dois, crianças, rindo sob a chuva. Colocou sobre a mesa, entre as 2 xícaras. Clara olhou. O riso de criança dentro dela se mexeu. Era como ver um espelho de outra vida, uma lembrança que se recusou a morrer. Ela tocou a borda da foto, devagar, como quem toca um relicário. O som da chuva, de repente, pareceu acompanhar o gesto. Um ritmo natural, quase musical. O tempo guardou essa imagem, porque sabia que um dia ela voltaria à luz. Lucas respirou fundo. Falou pela primeira vez, em voz audível, baixa, quase um sopro. Eu tentei te encontrar. Clara não respondeu de imediato. Os olhos dela desceram até a fotografia, depois subiram para o dele. A voz, off, substitui as palavras que o silêncio decide preservar. Ela não precisou dizer nada, porque ele sabia. Ela também tentou. Do lado de fora, o trem voltou a apitar. Longo, distante, como se marcasse a pausa exata entre o que foi e o que ainda viria.
O garçom recolheu copos, acendeu as luzes principais. O dia estava indo embora, mas o instante ainda resistia. Lucas guardou a foto com cuidado, não como quem guarda a lembrança, como quem devolve o tempo ao lugar certo. E ficou ali, olhando Clara, como quem olha uma paisagem depois da chuva. Ela passou os dedos pela borda da mesa, respirou fundo e disse por fim, num sussurro que o mundo talvez não tenha ouvido, "Obrigada por não desistir." E sorriu. A noite chegou como um manto silencioso sobre o café. As luzes foram sendo acesas uma a uma, primeiro os postes na rua, depois os reflexos nos vidros e, por fim, as estrelas tímidas no céu lavado pela chuva. Lucas e Clara ainda estavam lá. O café já quase vazio, os últimos sons do dia se recolhendo em murmúrios. A mesa entre eles guardava vestígios de uma história, 2 xícaras vazias, a fotografia antiga e o recorte do guarda-chuva, agora resgatado. Ela observava o papel, ainda úmido, colado à palma da mão dele. Era o mesmo desenho, o mesmo traço infantil que um dia ela fizera para ele antes da mudança. 2 bonecos debaixo de um guarda-chuva torto, sorrindo, cercados de gotas. Aquela era a linguagem que eles inventaram antes de saber falar de amor. Clara sorriu, o tipo de sorriso que vem junto com lágrimas contidas. Lucas colocou o recorte sobre a mesa e encostou os dedos na borda, alinhando-o à fotografia antiga. O desenho e a imagem se tocaram. O passado e o presente se reconheceram. Algumas histórias não voltam para explicar. Elas voltam para mostrar que nunca foram embora. Clara olhou para ele e pela primeira vez perguntou, a pergunta mais simples e a mais antiga, por que você foi embora sem dizer nada? Lucas baixou o olhar. A resposta vinha devagar, costurada por lembranças que não envelheceram. Falou baixo, quase um segredo. Meu pai adoeceu e eu prometi que voltaria logo. Mas a vida começou a me empurrar para longe. Um trabalho, outro, uma cidade, depois outra. Quando percebi, já estava mais distante do que sabia voltar. Clara escutava como quem lê uma carta que esperou décadas para abrir. Não havia julgamento. Havia entendimento. O tempo, às vezes, se disfarça de escolha. Ele continuou, ainda com a voz firme, mas os olhos marejados. Mas eu nunca fui de verdade. Meu corpo viajava, mas uma parte de mim ficou aqui. E ficou presa naquela tarde, na carta que eu nunca recebi. Clara respirou fundo, sentindo o peso suave da coincidência. Eu a escrevi, mas não tive coragem de enviar. Lucas levantou os olhos, surpreso. A emoção no rosto dele era a de quem encontra o eco perfeito do próprio sentimento. Ela completou, num tom que soava como absolvição. Eu achava que você tinha esquecido. Então continuei escrevendo, mesmo sem endereço, mesmo sem certeza. As cartas que eu nunca enviei eram a forma que encontrei de não te perder. O silêncio que veio depois não era vazio, era profundo, cheio de paz. As lágrimas que ela não derramou naquela época agora desciam com calma, sem pressa, como chuva leve sobre o rosto. Lucas estendeu a mão, não para enxugar, mas para tocar o ar perto dela. O espaço onde o tempo se quebrara e agora se curava. Foi por isso que eu voltei. Clara o olhou com ternura. Por causa do seu pai? Ele balançou a cabeça devagar. Por causa do meu pai e de uma fotografia. Tirou a foto da carteira. A mesma imagem, o mesmo guarda-chuva, os mesmos 2 sorrisos de crianças. A borda estava gasta, quase transparente. Essa foto me acompanhou em todos os lugares. Cada vez que eu me perdia, olhava para ela, e sempre havia algo nela que me chamava de volta. Clara observou o papel, depois os olhos dele. Não era mais o menino da rua de terra, mas o olhar ainda era o mesmo, aquele que via antes de entender. Então era você o motivo das minhas cartas.
A frase dela saiu com a naturalidade de uma confissão que não precisa de perdão. Lucas fechou os olhos por um instante, e o rosto dele se abriu num sorriso cansado, aliviado, inteiro. O destino, paciente, esperou aquele momento por 20 anos. E ali, sentado diante dela, cumpriu sua promessa: devolver o amor que o tempo apenas guardou. Eles não estavam começando nada, estavam retomando o que nunca acabou. Do lado de fora, a chuva cessou. A rua ficou úmida, brilhando sob os postes. A música do rádio terminou e deu lugar ao som mais bonito que o tempo conhece. O silêncio de quem se entende sem precisar explicar. Clara ajeitou o cabelo, pegou o casaco. Lucas levantou-se e, antes que ela dissesse qualquer coisa, abriu o guarda-chuva que estava encostado na parede do café. Não era o mesmo de antes. Era novo, mas torto do mesmo jeito. O destino tem senso de humor. Eles saíram juntos. A calçada brilhava. O ar cheirava a terra e recomeço. O amor não volta. Ele espera. E quando encontra o caminho, reconhece a porta. O dia seguinte nasceu com uma luz diferente, nem fria nem quente, uma luz de perdão. O céu, lavrado pela chuva da véspera, parecia mais alto. As nuvens se moviam devagar e o vento trazia um cheiro de terra úmida e flor nova. Clara e Lucas combinaram sem combinar. Não marcaram hora, não disseram até amanhã. Mas o corpo, sábio, acordou com a certeza de que era dia de voltar. O portão da casa dela rangeu como sempre. Som de costume, som de casa. Ela vestiu algo simples, um casaco de lã clara, o cabelo preso, o mesmo colar que usava nas aulas. Nos olhos, aquele brilho calmo de quem vai rever algo sagrado. Lucas esperava na esquina, apoiado no carro. Não havia pressa no gesto, apenas expectativa mansa. Quando Clara se aproximou, ele apenas sorriu. Um sorriso que dizia: eu sabia. Há lugares que não são geográficos, são estados da alma, e às vezes o corpo precisa voltar lá para entender que sobreviveu. A rua parecia menor, ou talvez fosse o tempo que a tivesse estreitado. As casas, pintadas de cores novas, ainda guardavam os mesmos cheiros antigos: sabão, café, goiaba. A goiabeira do quintal ainda estava lá, mais torta, mais firme, mais velha, como eles. Clara parou diante dela, tocou o tronco com a palma da mão. O tato reconheceu o desenho da casca, a textura, a curva da infância. Sorriu sem dizer nada. Lucas a observava, respeitando o silêncio dela como quem escuta uma oração. Voltar é tocar com os olhos o que o coração já decorou. Passaram pela calçada onde jogavam bola, pela mureta onde guardavam segredos. Cada passo era uma lembrança devolvida. O portão da antiga casa dele estava entreaberto. O jardim tomado por ervas, a parede descascada, mas o mesmo banco de madeira ainda resistia sob o beiral. Lucas empurrou o portão devagar. O som do ferro contra o chão ecoou baixo, quase um sussurro. Entraram. O ar tinha cheiro de saudade, misturado com poeira e luz. Cada canto parecia guardado por um fantasma bom. O tipo de presença que não assusta, apenas observa. Clara passou os dedos pela janela da sala. "Você lembra?" perguntou, quase rindo. "Era aqui que a gente desenhava com o vidro embaçado nos dias de frio." Lucas assentiu, com o olhar perdido entre o agora e o então. O tempo é o único espelho que não mente. Foram até o quintal. Lá estava o poço coberto, o mesmo onde jogavam tampinhas e desejos. Ela se inclinou, olhou lá dentro, apenas folhas, água parada e reflexo. Mas o reflexo era outro. Por um instante viu os dois. Não como eram, mas como ficaram. Dois adultos que sobreviveram ao tempo e voltaram para se reconhecer. Lucas pegou a câmera, hesitou um segundo e então clicou. Não para guardar o momento, para libertá-lo. A imagem não era para ele, era para o tempo.
Fotografar é agradecer com os olhos. Clara olhou para a lente e o sorriso veio sem esforço. Riso calmo, maduro, de quem aceita o que ficou e o que ainda pode vir. Ele guardou a câmera, chegou mais perto. "Você sabe o que mais me impressiona?" perguntou com voz baixa. Ela ergueu os olhos. "O quê?" "Que mesmo depois de tanto tempo, ainda é aqui que tudo faz sentido." Clara respirou fundo, olhou ao redor. O vento balançou as folhas e o som do passado veio junto. O barulho do riso de duas crianças correndo, o estalar de galhos, o sino distante da escola. Tudo estava ali, suspenso no ar, como uma fita de memória que o tempo pausou e agora voltava a tocar. Às vezes, o amor não muda o lugar, ele muda o olhar. Sentaram-se no banco de madeira, lado a lado. Não havia planos, nem promessas, apenas presença, o tipo de presença que cura. Clara tirou da bolsa um pequeno envelope, o último. Não era uma carta, era uma folha em branco. Entregou a ele. "Para quando o tempo quiser outra lembrança." Lucas abriu o envelope, viu o papel vazio e sorriu. Em branco, em paz. O sol começava a descer, colorindo a rua com tons de cobre e memória. A luz batia nas poças, nas janelas, nos muros. Tudo parecia respirar devagar, como se a própria cidade tivesse envelhecido com eles. Voltar ao passado não é reviver, é recolher o que ficou pelo caminho e seguir mais leve. Clara encostou a cabeça no ombro dele. Nenhum dos dois disse nada. O mundo, naquele instante, não precisava de tradução. E foi então que Lucas levantou a câmera uma última vez e a apontou para ela. "Olha para mim." Ela olhou. O clique soou. Mas o som que ficou não foi o da máquina. Foi o do riso dela, o mesmo riso de antes, o mesmo som que fez o menino voltar. O tempo devolve o que o amor não esquece. A fotografia mostrava Clara rindo sob o céu dourado. E, de algum modo misterioso, o guarda-chuva torto refletia no vidro da janela atrás dela, como se dissesse silenciosamente que o destino estava satisfeito. O sol descia devagar, como quem não quer interromper o momento. O céu, tingido de laranja e cobre, parecia uma pintura viva. O vento soprava do mesmo jeito de antes, mas agora tinha outro som. Um som que só o coração reconhece, o daquilo que finalmente encontra seu lugar. Clara e Lucas caminhavam em silêncio pela estrada que levava ao mirante. O chão úmido refletia o céu e cada passo fazia brilhar pequenas poças de luz. Nenhum dos dois dizia nada e ainda assim havia diálogo em tudo. Nos olhares, nas pausas, nos gestos pequenos. O silêncio deles dizia mais do que 20 anos de palavras. Quando chegaram ao alto, a cidade inteira se abriu diante deles. Casas pequenas, ruas de terra, a estação ao longe, o trem parado como um animal que enfim descansou. Lucas sentou-se no parapeito de pedra, apoiou a câmera ao lado, olhou o horizonte. Clara ficou de pé por um instante, observando o mesmo céu, e então se sentou ao lado dele, o ombro encostando de leve no dele. O tempo, às vezes, leva embora o que não era para ficar. Mas o que é verdadeiro ele apenas guarda, até o momento certo de devolver. Lucas abriu a mochila, tirou um envelope, não o antigo, mas um novo, branco, recém-escrito. Entregou a ela. Clara olhou o papel, hesitou. "É uma carta?" "É o que o tempo me deixou escrever depois de tanto silêncio." Ela abriu devagar. A letra dele, firme, calma, preenchia a página com poucas palavras. "O amor que o tempo guardou, o destino devolveu. E agora que te encontrei, não quero mais me perder de novo." O som da frase dentro dela foi como uma prece atendida. As mãos tremiam um pouco, não de nervosismo, mas de reconhecimento. Ela levantou o olhar, e os olhos dos dois se encontraram sob a luz que restava do dia.
O amor não precisa ser novo para ser bonito, basta ser verdadeiro para ser eterno. Lucas então tirou a fotografia que havia feito dela na rua de infância, aquela, do sorriso sob o céu dourado. Colocou dentro do mesmo envelope, junto à carta, selou-o e entregou a ela. Para você guardar, mas abrir só quando o tempo quiser mostrar de novo. Clara segurou o envelope junto ao peito. O vento soprou forte, levantando os fios de cabelo dela. Ela riu sem perceber. Lucas a olhou e sorriu também. Aquele tipo de sorriso que encerra uma espera. A câmera do mundo recua, devagar. O som da respiração deles se mistura ao canto distante de um pássaro. O sol desaparece atrás da serra e a luz se torna um dourado quase espiritual. Eles não precisavam de promessas, porque no fundo o amor deles já era a própria promessa cumprida. Clara se levantou, estendeu a mão para ele. Lucas segurou, e juntos ficaram de pé, olhando a cidade lá embaixo, o trem parado, o céu que começava a mudar de cor. O tempo tentou separá-los, mas esqueceu que há coisas que não se medem em anos, apenas em olhares que continuam. E quando o destino, cansado, decidiu devolver o que era deles, o amor não perguntou o porquê da demora. Apenas disse, eu esperei, e valeu a pena. Eles se abraçaram, não como quem começa, mas como quem retoma. O vento, cúmplice, balançou o casaco dela e levou para longe um pequeno papel dobrado, o desenho do guarda-chuva torto. Ele voou devagar, dançando no ar, e pousou numa pedra à beira do mirante. Ali, imóvel, refletindo a luz do entardecer, parecia dizer, o destino cumpriu o combinado.